Fala gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo sobre mitologia grega associada à astrologia e hoje é a vez de Aquiles e o signo de Câncer. E aí você pode ficar pensando, né? Que diabos que um herói magnífico, um dos mais importantes da mitologia grega, um brigador, um guerreiro sanguinário tem a ver com o signo de Câncer? O emotivo, fofinho, sentimental. Vou contar pra você. E a história de Aquiles começa muito antes dele nascer com a mãe dele. A mãe dele chamava Tétis e era uma mulher maravilhosa, né? Assim como todas as mulheres e homens da Grécia Antiga. A Tétis sempre estava por ali passeando, toda bonita, né? Aquelas vestidinhos brancos e as coisinhas no cabelo e tal. Toda passeando, toda bonitinha no bosque lá, quando os deuses sempre estavam de olho ali, principalmente Zeus, bateu o olho e falou: a nova conquista está chegando. Só que o que aconteceu? Zeus queria Tétis, só que no meio do caminho ele acabou descobrindo que Poseidon ou Netuno também estava interessado na Tétis. Então os dois começaram a entrar numa conversa ali. E no meio desse caminho aí de eu pego, você pega, eu pego, você pega, vamos tirar um para o ímpar e não vamos, um cara chamado Prometeu, que depois eu vou falar para ele, para vocês, vou contar para vocês quando a gente chegar no planeta Urano, vou contar o que ele vai, o que ele apronta. Esse Prometeu chegou para Zeus e falou assim: olha, essa Tétis aí tem uma história meio esquisita, hein? Você tem que tomar cuidado. Aí Zeus e Poseidon falaram assim: mas que conversa é essa, né? Ele falou: olha, eu fiquei sabendo um tempo atrás, me disseram um tempo atrás que essa Tétis aí vai ter um filho e esse filho vai se tornar o maior guerreiro já existente na Grécia. Aí Zeus e Poseidon ficaram assim: "Ih, será?" O Prometeu falou assim: ó, me falaram, a fonte é segura, mas me disseram, né? Vai saber o que vai acontecer. E aí, como Zeus e Poseidon não eram muito chegados nessa história de ter uma descendência que poderia suplantar eles nos reinos de cada um, eles desencanaram da ideia, né? Falaram assim: não, é melhor não, né? Tem tanta mulher por aqui, não vamos ficar achando sarna para se coçar, não é verdade? E aí pegaram o Tétis lá e fizeram com que ela se casasse com um cara que chamava Peleu. E aí, Tétis e Peleu se casaram e viveram felizes para sempre e tiveram Aquiles, o bonitinho do Aquiles lá. E logo que Aquiles começou a crescer, eles já mandaram ele treinar e ser educado por Quiron. Quiron é o grande mestre de todos os guerreiros, né? A gente já falou que ele educou Teseu, lá no mito do Minotauro, também educou Jasão e todos os outros heróis ali, todos passaram pelos ensinamentos de Quiron. E o tempo foi passando e o nosso Aquiles foi crescendo, crescendo, crescendo e foi crescendo. Ele ficou bem grande, né? Diga-se de passagem. Em algumas literaturas a gente encontra que o, o Aquiles tinha 5 metros e 94 centímetros. Era um negócio assim, um pouquinho exagerado. Mas ele passou esse tempo todo treinando com Quiron, até que aquele profeta lá, aquele cara lá que fez a profecia, que prometeu, contou para Zeus e para Poseidon, chegou na Tétis e falou assim: olha, seguinte, minha filha, o seu filho vai ser o maior guerreiro que já se viu nessa terra. Aí a Tétis falou: nossa, que legal, né? Meu filho vai ser famoso. Ele falou: só que é o seguinte, ele vai ter uma guerra, logo mais vai rolar uma guerra aí, e a guerra só vai ser vencida se o Aquiles estiver por ali. Só que acontece, ele vai morrer no meio dessa história. Ele vai ser o maior guerreiro que todo mundo já viu, só que ele não vai sobreviver à guerra. Aí a Tétis falou assim: o quê? Meu filho não vai morrer em guerra nenhuma não, meu filho não vai pra briga coisa nenhuma, eu vou dar um jeito e vou esconder ele. E aí ela não teve dúvida, né? Ela foi lá na gruta lá onde o Aquiles estava sendo treinado por Quiron, pegou o menino e falou assim: vambora. Aí, mas mãe, eu falei: não quero saber, vamos embora daqui agora. Aí o Quiron falou assim: mas minha senhora, eu não terminei. Eu falei: não interessa, não interessa, o filho é meu, eu faço o que eu quiser, eu vou tirar ele daqui. E aí ela tirou o Aquiles de lá do treinamento com o Quiron e levou para uma corte de um outro reino super afastado. E aí Tétis pegou Aquiles e levou para a corte do rei Licomedes, que era num outro reino lá longe, lá longe. E no meio do caminho, né, tava indo lá conversando e o Aquiles estava tentando entender o que estava acontecendo, né? Aí ela falou assim: é o seguinte, eu vou esconder você, porque não vou contar agora, mas eu vou esconder você.
E aí levou ele lá pra corte. Só que assim, Aquiles já era, né, aquele guerreiro, né? Ele já estava pronto para guerrear ali. E ela levou, ele escondeu ele na corte e falou assim: você não abre a boca, você fica quieto aí, você não fala nada para ninguém. E ninguém pode saber que você está aqui. E já que ninguém pode saber que você está aqui, já sei. Vamos disfarçar você de menina. Ele falou: porra, mãe, não quero saber. Fica quieto aí. Tacou-lhe um vestido e ficou amarradinho lá no vestido. Falou assim: você não se mostra para ninguém, você fica quieto, não abre sua boca. Vai lá brincar de boneca. E aí o Aquiles ficou sem saber o que fazer, mas como ele era muito obediente, ele foi lá e se escondeu na corte desse rei por sabe-se lá quantos anos. E aqui a gente pode fazer um paralelo, né? O signo de Câncer é o signo da família, é o signo da mãe, é o símbolo da proteção. Então, se você pensar na mãe em si, né? A mãe quer sempre proteger o filho de todos os perigos, de todas as frustrações e medos dessa vida. Então, ela está sempre protegendo, mesmo contra a vontade do filho, né? Então, quando ela pega e esconde esse Aquiles ali, ela está fazendo tudo o que ela pode para poder proteger o filho dela de um grande mal que está para acontecer. E como toda boa profecia, em algum momento todo mundo já estava sabendo que a guerra de Troia só ia ser vencida se uma pessoinha tivesse por ali. E a guerra de Troia já estava rolando já faz algum tempinho. Eu vou contar para vocês como que começou a guerra de Troia quando a gente falar da escolha de pares, que é sobre o signo de Libra, tá? Então já estava todo mundo sabendo, estava todo mundo à procura dessa pessoa, desse guerreiro maravilhoso que ia dar fim à guerra de Troia. E até que o cara que fez a profecia, o tal do profeta Calcas, contou para um herói que chamava Odisseu, onde que o Aquiles estava escondido, que era na corte daquele rei lá. E foi o Odisseu lá para a corte tentar achar o garoto. E todo mundo tava ali, né? Falou, não, aqui não tem garoto, só tem menina. Olha quantas meninas aqui. Inclusive aquela peludinha ali, que era adolescente. Imagina, o Aquiles já tava com tipo 16 anos, ele tava que era só a barba, né? Mas ele tava no vestido de menina. Tava lá disfarçado. Aqui só tem menina, né? E o Odisseu já de longe já ganhou, que falou, não, esse aí não é menina não, meu. Tá muito esquisito pra ser menina. E só que depois de tentar convencer e aparecer, ninguém surgiu. O Odisseu, ele deu uma de malandro e ele falou, ele sabia que aquele garoto era um guerreiro, né? Ele falou, na hora que a gente mexer alguma coisa de guerra aqui, com certeza ele vai saltar de dentro do vestido, né? E o Odisseu pegou, puxou as armas e deu um grito de guerra lá. Na hora que ele fez esse grito de guerra, o Aquiles, com todo o seu ímpeto de guerreiro, ele já saltou do vestido ali, puxou a espada e falou: que? Vou encarar? Aí o Odisseu falou: ahá! Peguei você, descobri. Aí o Aquiles falou: já é, mamãe vai ficar brava comigo, né? Só que aí chegaram pro Aquiles e contaram, né? Ele falou: cara, você tá escondido aqui, mas tem uma guerra pegando lá e a guerra só vai ser vencida por sua causa, porque o profeta falou que vai rolar esse negócio aí. E o Aquiles falou: nossa, que legal, sério? Então vamos aí. Eu vou nessa, né? Eu quero me tornar guerreiro, eu quero me tornar imortal. Se vocês assistiram o filme Troia, tem muitas partes que são condizentes com o mito. Tem muitas partes que não, né? O filme tem aquela hollywoodizada, né? Mas de uma certa maneira tudo tá bem coerente ali. Tem uma parte onde o Aquiles conversa com a mãe e ele fala, né, que ele vai ser imortalizado se ele tiver, né, nessa guerra, né? O resto da história do mundo vai sempre saber quem ele é, mas ele tem que ir para a guerra. E ela não quer, porque ela fala: "Meu, você vai morrer". Ele fala: "Não vou morrer. Eu vou lá e vou me tornar imortal. É melhor ter glória eterna do que passar a vida despercebido", né? E aí, com essa história do Odisseu, que ele descobriu e tal, não sei o que lá, e o Aquiles acabou indo para a Guerra de Troia. Só que muito antes dessa história toda acontecer, rolou um lance super importante. A Tétis ficou sabendo daquela história lá, da profecia, e ela, como super mãe, falou: meu filho não vai morrer coisa nenhuma, eu vou dar um jeito de proteger ele. Além da ideia de ter levado ele pra corte, ter disfarçado ele de menina, que foi, ó, bacana, ela ainda levou ele pro rio Estige, que era o rio dos deuses, o magnífico, poderosíssimo, mágico rio Estige. E ele era super perigoso, né? Ninguém conseguia entrar nele porque ele era super devastador ali, né? Ele matava as pessoas.
Mas ela sabia que quem se banhasse no rio se tornaria invulnerável. Então ela pegou o bebê pelos pezinhos assim e ficou chuchando ele no rio lá até ele ficar completamente invulnerável. Só que o que ela fez? Ela chuchou ele pelos pezinhos. O que quer dizer que os calcanhares dele ficou de fora da água, né? Tétis, por favor, presta atenção, minha filha. Você deixou a parte lá de fora. E foi assim que surgiu que o Aquiles era completamente invulnerável, a não ser pelos calcanhares. E aí a gente vai falar disso quando chegar no final da história. E aí foi lá Aquiles na guerra de Troia. O pai dele juntou um monte de navios e um monte de guerreiros para acompanhar ele. E junto com ele foram vários guerreiros de elite, assim, inclusive o amigo de Aquiles, o tal do Patroclo. Foram lá, amigo, né? Amigo. Aí eles foram lá para a guerra e ficaram guerreando durante muitos anos. A guerra de Troia durou 10 anos, foi um tempão. E durante isso teve muitas indas e vindas, né? E o Aquiles era um serzinho diferente. Agora pensa num adolescente sendo o melhor, o maior guerreiro de todos, né? Imagina que uma pessoa era temperamentalzinha, né? Ele tinha uma armadura que protegia ele, que era maravilhosa, tal, e ele tinha todos os domínios, né? O Aquiles, ele era o cara, né? Ele chegava para decidir o jogo. E tinha toda a equipe dele lá e o Patroclo sempre estava junto. Só que acontece, né? O cara que estava fazendo a guerra lá, o Menelau e o Agamenon, que eram os dois irmãos ali, que estavam atrás da Helena, né? A Helena que foi raptada por Paris, e essa história eu vou contar mais pra frente. Mas eles estavam ali na história, e os caras, eles não eram muito bacaninhas, né? Eles eram pessoas bem de índole duvidosa ali, né? E queriam que o Aquiles fizesse coisas que ele não gostava, ele não queria fazer, ele não se subordinava a nada. A única coisa que ele queria era se tornar conhecido como o maior guerreiro da história da humanidade. Ele não estava nem aí se o cara era bom rei, se não era, ele não queria saber do que Esparta estava fazendo, ele não queria saber de Helena, ele queria ganhar a guerra. Para ele o que interessava era a vitória só, não para quem, ele queria ganhar para ele. E aí até que chegou uma hora que o Menelau queria que o Aquiles fizesse algumas coisas que o Aquiles não estava muito afim de fazer. E eles acabaram discutindo ali e o Aquiles falou assim, quer saber? Não vou lutar mais, não vou, não quero mais lutar. E foi lá para a tenda dele, se recolheu, fazer as diversões dele lá e não queria mais saber dessa história. Só que aconteceu, né? Com Aquiles fora, o exército de Troia começou a ganhar a guerra. E o Patroclo, que estava começando a ficar irritado com essas coisas, falou assim, e aí meu filho, vamos lá, o bicho tá pegando lá fora, você não vai fazer mais nada? Aí o Aquiles falou, não, eu não vou mais lutar por causa desse cara aí não, eu não vou fazer mais nada. Aí o Patroclo ficou louco da vida e pegou a armadura de Aquiles e ó, partiu para a guerra. Todo mundo sabia quem que era Aquiles pela armadura. Só que acontece que em Troia também tinha os heróis, né? Não era só um exército, existiam os heróis deles lá. E o grande herói deles era Heitor, que era filho do rei Príamo, né? de Troia. E o que aconteceu foi que naquela confusão toda, o Heitor viu o Patroclo disfarçado de Aquiles, que ele não sabia, né? Foi lá e deu uns tapas lá em Patroclo e matou ele. Só que, o que aconteceu, né? Quando o nosso Aquiles ficou sabendo que o Patroclo, o amigo dele, morreu, ele saiu que nem um louco da tenda, saiu matando todo mundo, ele ficou completamente ensandecido, ele ficou louco, cego, e foi matando todo mundo que tinha pela frente. Depois de um tempo, ele acabou, foi lá nos portões de Troia e puxou o Heitor para fora, onde eles tiveram uma luta magnífica, maravilhosa, né, dos dois grandes heróis, super longa, super demorada, até que o nosso amigo Heitor cansou, tropeçou numa pedra, e não, juro por Deus, a história é, ele tropeça numa pedra e na hora que ele tropeça na pedra, o Aquiles vai lá e fatia ele que nem sushi. E acabou com a história, né? Pegou, aí o Aquiles pegou, amarrou o corpo de Heitor, ficou andando em volta de Troia, destruiu o corpo, não sei o que lá. Então, quem assistiu o filme sabe como é que foi. Tá bem ali, tá bem descrito nessa parte ali. E aí o Aquiles matou o Heitor, só que nessa situação ele entrou num período de luto onde a guerra continuou rolando lá e o Aquiles nada de lutar. E foi passando o tempo até que tiveram a grande ideia de fazer o cavalo de Troia, e dentro do cavalo de Troia tinha lá o exército disfarçado, né, tudo escondido dentro da barriga do cavalo. Os caras retiraram, esconderam todos os exércitos do lado de fora e deixaram só esse grupo que lá dentro sabotou a entrada e permitiu a entrada de todo o exército, aquela coisa toda. E dentro desse grupo estava Aquiles.
Dentro de Troia ainda tinha todos os outros heróis, e um dos heróis era Paris, que era um guerreiro que era um pouco duvidoso, assim, ele não era um espetacular guerreiro, mas ele era um bom arco, né, atirava com arco e flecha. E durante a briga que estava tendo lá dentro, ele atirou em Aquiles, acertando o calcanhar de Aquiles, que foi justamente a parte onde ele não foi chuchado no rio lá. E aí o Aquiles morreu. Pronto, acabou. Acabou a história. O Aquiles morreu pelo calcanhar mesmo por um tiro de flecha de Paris. E aí depois se desenrolou toda a história, a guerra lá onde Troia perdeu e tudo mais. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, essa história ela tem duas coisas muito importantes, que na verdade a gente pode olhar como uma coisa só, que é a proteção da mãe, que o câncer simboliza muito isso, né? O signo de câncer é o símbolo da proteção, é onde ele vai querer proteger todas as pessoas que ele ama. Vai trazer para perto, querendo ou não, vai trazer para perto e proteger todas as pessoas amadas. A outra coisa é a armadura, né? Se a gente pensar no bicho de câncer, que é o caranguejo, ele tem toda a armadura dele ali, né? Tem as garras e ele tem uma couraça, né? Que protege o que está ali dentro também, que está representado na história pelas armaduras de Aquiles. Quando Patroclo roubou a armadura dele e foi para a guerra, ele levou a armadura maravilhosa de Aquiles e perdeu essa armadura durante a guerra. E depois, para o Aquiles voltar para a briga, ele mandou fazer uma outra armadura também maravilhosa, super protetora. Então, esses símbolos de proteção estão muito ligados com o câncer para proteger o que é mais essencial, o que é mais interno, o que é mais emotivo. A segunda coisa não importa o quanto você tente proteger as pessoas que você ama, sempre existe um ponto fraco. Sempre existe alguma coisa que vai ferir os outros. Então, a gente tem que tentar agir com bom senso na hora de tentar proteger as pessoas que a gente ama, porque não dá pra gente proteger de tudo. Por mais que a gente tente, a gente nunca consegue cobrir todos os ângulos. Em algum momento, sempre alguém tem o calcanhar de Aquiles, onde vai acabar sendo ferido, e através dessas experiências de dor é que a gente aprende e evolui, certo? Então essa é a história de Aquiles e a relação com o signo de Câncer. O próximo vídeo é Hércules e o signo de Leão.